Meus amigos, João Fonseca nos proporcionou um jogo de altíssimo nível e se vingou do russo Karen Khachanov, a quem ele já tinha perdido no Master 1000 de Paris, há alguns meses atrás. João deu um espetáculo hoje e eu acho que demonstrou a principal característica que vai fazer com que ele de fato se confirme como um dos principais jogadores de tênis do mundo, que é a adaptabilidade. João começou, como de costume, querendo definir os pontos rápidos, apostando muito mais na potência, na força, mas ele viu que o jogo não estava fluindo bem dessa forma e ele conseguiu se adaptar e se reinventar muito bem nessa partida que foi espetacular e que eu vou confessar para vocês que durante muito tempo, no percorrer ali do primeiro set, eu imaginei que o João não conseguiria voltar. Acontece que o próprio Russo ele teve muitos méritos nessa partida, de fato, ele estava batendo uma bola extremamente baixa no fundo de quadra, obrigando o João a jogar muito mais atrás do que ele já está habituado a jogar, dificultando muito a devolução e se colocando em uma posição muito confortável. E durante muitos games do primeiro set, o João não conseguiu reagir muito bem, tendo ficado com duas quebras atrás. Dois terços para frente ali do primeiro set, o João conseguiu se adaptar um pouquinho, acrescentou algumas coisas no jogo dele, conseguiu quebrar o Karim uma vez e diminuiu para uma quebra de diferença, mas não foi o suficiente e o russo confirmou o primeiro set. Eu acredito que nesse momento que a partida estava saindo um pouquinho da mão do João, estava faltando um pouco de variação para ele. Eu vi que o Fino publicou no Twitter, inclusive, que ele só veio dar o primeiro slice da partida quando já estava 4-3, ou seja, estava batendo na bola muito mais chapado, top spin normal, e aí não estava variando nada de tática, não estava subindo bem para a rede. Quando foi necessário ele subir para a rede, ele conseguiu alguns pontos de voleio que acrescentaram muito para ele, que foram muito importantes para ele, inclusive no tie-break, que foi um dos pontos da quebra do João. Ou seja, o fato dele começar a variar taticamente começou a gerar determinadas dificuldades para o Khachanov, que até então ele não estava se deparando. Outro ponto que ele melhorou muito durante a partida foi o saque. No primeiro set, ele não estava conseguindo sacar bem, não estava conseguindo comandar tanto os serviços dele. Inclusive, nos dois games que ele foi quebrado no primeiro set, ele cometeu duplas faltas, o que não é tão normal do João, porque apesar dele ter um primeiro serviço normalmente muito bom, ele tem um segundo saque normalmente bem seguro. E dessa vez isso não aconteceu. Mas a partir do segundo set, o João começou a acertar um pouco mais a mão, começou a mandar mais nos serviços dele e principalmente conseguiu quebrar o caixa 9, que foi o que, obviamente, determinou o resultado das partidas. Além disso, o próprio forehand também do João, é claro que o forehand dele é chovendo molhado, falar da qualidade, mas no primeiro set ele não conseguiu ter o mesmo nível de precisão que ele normalmente tem. Errou muitas bolas na rede, muitas bolas para fora e acabou entregando alguns pontos de graça para o russo. E um ponto que eu já falei sobre o João e que eu volto a repetir aqui é o quanto que ele conseguiu evoluir o backhand dele. É impressionante que alguns meses atrás, eu diria 5 meses atrás, o João tinha um backhand bom, obviamente o garoto chegou ao top 30 do mundo, não é de graça, mas não era uma bola segura dele, não era uma bola que ele conseguia gerar tantos pontos. E eu vi que só no primeiro set, eu acredito que o João já tinha conseguido 3 winners de backhand. Então, assim, ele conseguiu de fato gerar muito jogo, ele está conseguindo gerar muita velocidade, muita potência com o backhand dele. E isso acabou, com certeza, ajudando muito nele, porque muitos jogadores que iam jogar contra o João acabavam explorando o backhand dele e ele não tinha respostas à altura para poder colocar os adversários em dificuldade. Então, assim, foi uma partida que realmente no primeiro set o João começou abaixo, começou tendo algumas leituras erradas, começou não tendo tanta variação tática, mas durante o jogo o João se soltou, ele soube se adaptar, ele soube ler um pouco as situações que eram necessárias dele gerar para poder colocar o Caixa 9 em dificuldade, e isso fez com que ele deslanchasse. O segundo set o João venceu com maestria, no terceiro ele quebrou o caixa 9 logo de cara, então ele conseguiu ter uma tranquilidade para jogar os games com uma segurança um pouco maior, sabendo que ele já estava com uma vantagem no set. Ele chegou a ter duas quebras à frente no terceiro set, uma vez o caixa 9 quebrou ele, caiu para uma quebra de vantagem, mas mesmo assim o João conseguiu confirmar e sair com uma vitória gigantesca contra um jogador que já foi top 10, hoje em dia top 16 do mundo, extremamente difícil, e agora o João enfrenta Tommy Paul, que é um tenista que eu enxergo muitas qualidades nele, mas certamente eu acho que é um jogo com um nível de dificuldade abaixo do que é o Caixa 9. Eu espero que o João consiga entrar da forma que ele jogou hoje no segundo e no terceiro set, e eu tenho certeza que se ele repetir essa performance de hoje, ele vai enfrentar o Sinner na quarta rodada. Não estou dizendo que é favorito, não é pressão, mas eu acho que se ele jogar da forma que jogou hoje,
no segundo e no terceiro set, certamente ele vai vencer Tommy Paul. É isso, obrigado por assistir esse vídeo, deixa o like, se inscreve e deixa um comentário aí no canal. Um abração, tchau, tchau.